Olá, colegas! Hoje nós vamos falar sobre esse volume de assédios que estão acontecendo pela gestão. Gestão essa que ninguém tem dúvida do que eles fazem, ou melhor, do que eles não fazem. Porque gestão ele não faz nenhuma. Eles só estão se detendo a eles realizarem os bônus, né? Ganhar o dinheiro no teto e preterir que os senhores estejam fazendo seus bônus ou mesmo se mantenham no programa de gestão. A associação está atenta a isso. A associação está tomando providências. A associação espera que cada um dos senhores traga o e-mail que eles estão mandando de forma desrespeitosa, assediosa, sofrendo tolindo a ação do ato médico por cada um de vocês. O departamento jurídico está disponível full time para orientar e responder e ajudar cada um dos senhores. E não tenham dúvida, a associação já está tomando providências individuais para cada um dos senhores, denunciando todos os gestores, quer seja no seu CRM, quer seja na justiça, até mesmo na instância criminal, porque o que eles estão cometendo é crime e a associação se mantém vigilante e denunciando a todas. Todos terão cometimentos criminais, todos terão que pagar pelos atos irresponsáveis. Por favor, doutor Francisco. Como o presidente já falou, eu nunca pensei que ia viver para ver a gestão da perícia médica punir perito pela taxa de concessão ou não concessão de benefício. Se eu falasse isso 5 anos atrás, que isso seria possível, o pessoal ia me chamar de louco. Mas o que a gente está vendo é a loucura que virou a gestão da perícia médica. Porque não só eles estão fazendo isso, como tem um viés aí muito grave. Conforme nosso levantamento, quase todos os gestores estão no bônus e todos eles, quase todos, estão batendo o teto do Supremo. Tem coordenador, tem gestor aí da perícia que está tendo abate-teto, porque passou o teto do Supremo em bônus. E eles, ao mesmo tempo, não são transparentes quanto às datas que o bônus vai vir, ou seja, você só fica sabendo na hora, não pode se programar, mas eles estão sabendo, eles podem se programar. E pior, eles estão tirando peritos do bônus sem nenhuma justificativa plausível. Isso é interpretado também como outro tipo de crime, de favorecimento ilícito. Eles estão usando da gestão para se favorecer também no que eles estão percebendo mensalmente do bônus. Eu defino quando que vai ter o bônus, eu defino para quem vai o bônus e eu também participo do bônus. Vocês não têm ideia da gravidade que é o que está acontecendo. E como o presidente Argolo falou, 100% dos peritos que estão recebendo essas cartinhas ofensivas, esses documentos e estão notificando a associação, todos os senhores terão um trabalho individualizado de defesa, que é o que tinha que ocorrer. Se a gestão quer verificar o ato de um perito A do perito B, ela tem que fazer a avaliação individualizada da atitude daquele perito e jamais ponderar critério de concessão ou não concessão como critério de punição ou de retreinamento ou o que quer que seja. Por favor, mandem para a associação todo documento, print, áudio, foto que vocês tiverem aonde o gestor está falando dessa história de meta, de concessão, de não concessão, que tem que conceder tudo, que você está fazendo isso, que você está fazendo. Mandem para nós. É muito importante porque a gente subiu uma escala a mais nos crimes que a gestão está fazendo com relação à categoria. Não é só uma questão de ateste médio, de perícia conectada, não. Agora estamos falando de crime financeiro, inclusive. Então a associação está atenta, nós estamos de plantão 24 horas, estamos atendendo, o jurídico está se virando nos 30 e está conseguindo dar demanda para todo mundo, né, Paulo? Como acho que está ficando até um pouco repetitivo nesses nossos vídeos essa questão do bordão do nós avisamos. Desde o momento em que a gestão, lá em julho de 2023, editou a portaria conjunta 38, que subverteu a lógica
né, em relação à perícia médica ser regra e o atestamento ser exceção, transformando a análise de conformidade em regra e o exame presencial em exceção, que a gente vem anunciando, olha, isso é um buraco sem fundo, isso é um caminho sem volta. Esse mecanismo de gestão, aliado a um incentivo que os próprios gestores se colocam para estarem se beneficiando de um programa de bônus e de remuneração extraordinária, isso não vai dar certo. E o que nós verificamos há algumas semanas, a partir do recebimento de dezenas e dezenas de notificações recebidas por peritos a respeito do bloqueio dos atestados, que, diga-se de passagem, surgiu, na verdade, como algo espontâneo. Os peritos iam cumprir a meta, complementar a meta e percebiam que não estava mais caindo a teste médio e falavam, ué, eu não estou vendo mais na minha rotina que é a teste médio, o que será que foi? E a associação se prontificou, elaborou aquela minuta de solicitação de esclarecimento e a partir de então que nós ficamos sabendo que era uma medida oculta que a gestão estava adotando, bloquear sem avisar ninguém. A partir dessa nossa provocação é que a gestão começou a adotar um fluxo de notificar os peritos a respeito desse bloqueio, e o que a gente tem visto como cereja do bolo em relação a toda essa situação problemática é esse movimento exponencial, desproporcional e irrazoável de centenas e centenas de servidores associados que estão vindo até nós e falando, olha, recebi essa notificação do departamento dizendo que estou bloqueado da função de atestamento, da tarefa de atestamento qualificado em razão do meu percentual de indeferimento. Então, diante disso, o departamento jurídico, como o presidente Argolo pontuou, está integralmente voltado à análise e elaboração de defesas em relação a esses casos, individualizando as manifestações, e por isso faço um adendo para que todos que enviarem as notificações aguardem até o último dia do prazo, porque o volume está sendo tão alto que a gente eventualmente só está conseguindo reencaminhar as minutas de manifestação no último dia do prazo, mas a gente pede que se aguarde. Até o presente momento a gente não perdeu essa oportunidade tempestiva de mandar para os senhores os documentos, e temos de maneira hercúlea conseguido cumprir com essa missão. Vamos continuar envolvidos nisso, porque o que está sendo feito é escabroso. Essas notificações, sob pretexto de acusarem os peritos de estarem se utilizando de textos padrões, o que é mentira, elas são notificações padrão. Todos os peritos têm recebido a mesma notificação, e o foco, a gente percebe que a justificativa é eles estão utilizando o texto padrão, mas o foco é a tentativa do controle, e é aí que eu preciso focar nas palavras do presidente e do vice-presidente, é o controle do juízo técnico do perito médico. O que a gestão quer, no final da ponta, no final da linha, é controlar como o perito reconhece ou não reconhece incapacidade laborativa de acordo com o juízo do gestor. Só que se isso for válido, aí é melhor acabar com a perícia de uma vez. É melhor que ficar 10 peritos aqui, ou pretensos peritos aqui no departamento central, estabelecendo diretrizes gerais e dizendo que se de tal é incapaz, se de tal não é incapaz, e fecha as portas do boteco, porque infelizmente o que a gente tem visto é esse nível de informalidade. Medicina não é isso, perícia médica não é isso. Os senhores passaram numa faculdade, foram aprovados num concurso difícil, não foi para seguir padrão e formulário vindo de cima, foi para analisar o segurado, ver se aquela realidade se enquadra no formato legal que dá ensejo à capacidade e à concessão do benefício, uma análise individualizada e criteriosa. Então, a gestão era a primeira a ser obrigada a observar isso, não está sendo, mas a associação está aqui justamente para chamar a instituição de volta para o seu eixo. E, na linha do que o presidente Argolo falou, todas as medidas extrajudiciais e judiciais estão sendo adotadas para que o Estado brasileiro volte a esse eixo no que diz respeito à atividade médico-pericial dos peritos médicos federais. Portanto, colegas, se mantenham na conduta de cada qual dos senhores tem ficado até agora. O que vemos dessa gestão é um completo juízo de valor
que eles têm feito no interesse próprio, porque todos estão batendo o teto. Ele está tirando os senhores do programa e sobrando bônus para eles fazerem do Ateste Med. E todos estão batendo o teto e nós vamos noticiar. Os senhores terão conhecimento público de quanto eles estão ganhando batendo o teto todo mês. Todos os gestores. Então eles estão num completo conflito de interesse. E são covardes do que fazem com os senhores quando tiram os senhores sem nenhuma motivação, justificando índice de indeferimento. Veja, os senhores têm a discricionalidade do ato médico de poder conceder ou de poder indeferir, ou de poder mandar para um presencial. E o que eles estão fazendo? Estão se oportunizando de cancelar os senhores do programa para fazerem um maior volume e todos baterem o teto. E nós vamos tornar público, porque é público, os contra-cheques deles. E assim o faremos. Portanto, a recomendação, como já foi dito pelo Dr. Francisco e pelo Dr. Paulo, nos enviem esses e-mails escabrosos, assediosos, onde cobram um percentual de deferimento. Porque o que eles estão querendo é que os senhores defiram e não que os senhores indefiram. Querem tolir a sua autonomia do ato médico e nós não vamos aceitar isso. Ok? Contamos com todos, se mantenham firmes.